Durante a Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler consumiu mais de 1.100 medicamentos e ao menos 800 injeções de drogas. E não só ele, seu exército inteiro era movido à base de entorpecentes. Quer entender o porquê disso e o que isso tem a ver com o fim da guerra? Vem comigo que eu vou te explicar todos os detalhes. Tudo estava indo muito bem com a Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Em menos de um ano, os nazistas já tinham dominado Polônia, Dinamarca, Noruega, Bélgica, Holanda, França. Tudo indicava que iam dominar a Europa e, em julho de 1940, a então Força Aérea Alemã, a Luftwaffe, resolveu dar uma cartada decisiva, bombardear a Inglaterra. Em poucas semanas, 40 mil ingleses morreram, mas os britânicos resistiram muito bem. O seu melhor avião de guerra, o Spitfire, era muito superior aos Bf-109 alemães. Os nazistas então mudaram de estratégia e começaram a fazer ataques de surpresa durante a madrugada, justamente para despistar os Spitfires. Só que tinha um problema: os pilotos alemães passavam o dia inteiro acordados e tensos pela batalha, completamente natural. Eles então decolavam à noite e quando finalmente se aproximavam do espaço aéreo inglês, já pelas 3 horas da manhã, eles estavam mortos de cansaço. E é nesse momento então que eles sacavam a arma secreta, um suplemento surpresa. Em pleno voo, eles deslizavam a mão pela perna e na altura do joelho abriam um bolso de onde pegavam um dos comprimidos que eles tinham, que era de cor leitosa. Rapidamente tiravam a máscara de oxigênio e engoliam o remédio a seco. Em poucos minutos, tudo mudava. O coração acelerava, os olhos arregalavam, os pilotos se sentiam ágeis e fortes sem o menor sinal de cansaço. O sono e principalmente o medo desapareciam. O remédio salvador se chamava Pervitin e era fabricado naquela época pelo laboratório alemão Temmler. Ele tinha como princípio ativo uma das drogas mais fortes e mais viciantes que já foram inventadas pelo homem, a metanfetamina. Ele foi um dos principais trunfos nazistas durante a Segunda Guerra e fez os militares terem experiências na época quase que sobrenaturais. O médico Theodore Morrell não era um sujeito amigável. Segundo os relatos da época, ele era antipático, egocêntrico. O médico entrou no partido nazista em 1983 com um único objetivo: ganhar mais clientes. E funcionou muito bem. A clínica dele se tornou uma das mais requisitadas de toda Berlim. Pioneiro do ramo das vitaminas, ele não hesitava em injetar suplementos diretamente na corrente sanguínea dos pacientes. Também aplicava doses de testosterona e metanfetamina para justamente dar um estímulo a mais para aqueles clientes especiais. Então, em 1936, ele foi chamado para tratar o fotógrafo oficial do partido nazista, Heinrich Hoffen, que estava com gonorreia. Semanas depois, foi apresentado a Hitler em pessoa. O Führer se queixou de dores crônicas de estômago, gases e eczema nas 2 pernas. Theodore Morrell receitou então para ele um remédio chamado Mutaflor, feito de bactérias que regulam a flora intestinal. Consequentemente, Hitler melhorou e decidiu nomear o próprio Theodore Morrell seu médico particular. Wir haben suicídio do Führer. Nutze die Chance. Em 1945, Dali, até o suicídio do Führer, em 1945, o médico visitou Hitler todo santo dia e muitas vezes aplicou drogas estimulantes. Antes de todo o grande discurso de sobriedade, o chanceler permitisse uma injeçãozinha de energia para funcionar da melhor maneira possível. Isso tudo é descrito pelo próprio médico em seu diário. Diário esse que possui nada menos que 885 notas relacionadas a Hitler em pessoa, escrita em um período de 1349 dias. Nesse intervalo, Hitler teria ingerido mais de 1.100 medicamentos e 800 injeções. Hitler consumia muita testosterona e, segundo o médico, adorava metanfetamina. Quando começou a perder batalhas para a União Soviética em 41, ele ficou abatido e resolveu experimentar uma coisa nova: morfina, que é nada mais que um analgésico que provoca relaxamento e euforia. Foi depois de receber uma injeção dessa droga que, animado, ele pegou um avião para a Itália direto para conversar com o ditador italiano Benito Mussolini. Benito queria então desistir da guerra, mas acabou mudando de ideia sob pressão do Hitler, que falou por 3 horas sem parar. Era morfina alterando o rumo da história. No diário de Joseph Goebbels,
No diário de Joseph Goebbels, ministro da propaganda alemã, as notas no diário de 10 de setembro descrevem o chefe nazista da seguinte maneira: sua aparência é excepcionalmente boa, o que não se esperava. Ele não teve mais do que 2 horas de sono, mas parece ter acabado de chegar de férias. Reanimado pela droga, Hitler voltou a acreditar na vitória absoluta dos nazistas. A Alemanha sempre teve certo fascínio com o desenvolvimento de novas drogas. Foi o boticário, e me perdoe, não sei se assim se pronuncia, Friedrich Sertner, que isolou pela primeira vez o ingrediente ativo do ópio, lá no início do século XIX. Décadas depois, uma empresa alemã, a Bayer, lançaria um produto derivado do ópio, a heroína, nome que foi escolhido pela empresa por remeter a outro remédio muito popular, a aspirina, que também foi inventado pela Bayer. A heroína era vendida em farmácias e recomendado para tosse, enxaqueca, insônia, mal-estar. Fez tanto sucesso que o laboratório Merck, também alemão, lançou um remédio similar. A indústria farmacêutica se tornou uma das grandes forças econômicas da Alemanha depois da Primeira Guerra. E entre 1925 e 1930, mesmo sem plantar um único botão de papula, o país já exportava 40% da morfina do planeta. No mercado da cocaína, então, os resultados eram ainda mais impressionantes. Juntos, os laboratórios alemães atendiam 80% do consumo global de droga. Da mesma forma, as empresas logo aprenderam a produzir a metanfetamina, a droga mais utilizada na guerra. Mas o que é a metanfetamina? Metanfetamina foi uma droga sintética criada em 1919 pelo japonês Akira Ogata, que aumenta por algumas boas horas a quantidade de dopamina no cérebro, que é um neurotransmissor responsável por produzir sensação de bem-estar e euforia. A substância, que na época era legalizada, era indicada para quase tudo, inclusive frigidez sexual, enjoos na gravidez e até como tratamento para vícios em outras drogas. Por isso, ninguém ficou muito surpreso quando Hitler teve a ideia de dopar os seus exércitos. Para os soldados alemães, tomar metanfetamina fazia parte da rotina. A droga funcionava tão bem que já foi usada no primeiro ato de guerra, a invasão da Polônia pelos nazistas em... A invasão da Polônia pelos nazistas em 1939. Segundo as anotações da 3ª Divisão de Tanques, os militares apresentavam sinais de euforia, elevação de tensão, claro aumento de rendimento e ficavam mais de 48 horas sem dormir. Os militares queriam mais, encomendaram 35 milhões de comprimidos. Lembrando aqui, se você gosta das informações sobre histórias e ciências e está adorando as informações até aqui e ainda não se inscreveu, eu estou desapontado com você. Isso é frustrante para você, eu não quero dar mais informação. Fecha o meu vídeo e caso você tenha se inscrito agora e clicado no sininho, saiba que eu vou te guiar num caminho de muitos prazeres nos próximos vídeos. Vem comigo. Em maio de 1940, as tropas, que eram movidas a metanfetamina, chegariam a Sedan, que é na fronteira da Bélgica com a França, com cerca de 60 mil homens, 22 mil veículos e 850 tanques, e ele... Não, eu usei o pitch vocal, a entonação errada. Cerca de 60 mil homens, 22 mil veículos e 850 tanques atravessaram o rio Mosa, que separa os dois países. E o que o relato de um combatente específico diz é que, após o uso dos entorpecentes, eles entraram numa espécie de exaltação, um estado de exceção. Os franceses mal reagiram, simplesmente não acompanhavam o ritmo frenético dos nazistas, que chegaram a se descuidar na própria defesa. Embalados pela droga, eles avançavam sem parar. Dias depois, conquistaram Paris, marchando pelos boulevards da capital até cravarem a suástica em plena Torre Eiffel. Os alemães tiveram, em menos de 100 horas, mais conquistas territoriais do que em 4 anos da Primeira Guerra Mundial. Mas essa euforia dopaminérgica não é eterna, muito menos isenta de efeitos colaterais. Naturalmente, com o uso, os resultados... Não. Mas essa euforia dopaminérgica, naturalmente, como resultado do uso indiscriminado dessa droga, indiscriminado dessas drogas, cara, errei de novo. Nossa, cai do céu. Mas essa euforia dopaminérgica,
Mas essa euforia dopaminérgica não é eterna, muito menos efeito. Fique registrado aqui que esse é a maior quantidade de erros em um parágrafo que esse canal já teve. Mas essa euforia dopaminérgica não é eterna. Naturalmente, com o resultado dos usos indiscriminados dessas drogas, tem alguma coisa de errado no parágrafo. Naturalmente, com os resultados do... Mas a euforia dopaminérgica não é eterna, muito menos isenta de efeitos colaterais. Naturalmente, os resultados do uso indiscriminado dessas drogas chegou entre o sintoma entre os... Mas a euforia dopaminérgica é eterna, muito menos Mas a euforia dopaminérgica não é eterna, muito menos isenta de efeitos colaterais. Entre os sintomas, muito menos isenta de efeitos colaterais. Naturalmente, com os usos indiscriminados. Cara, não acredito nisso. E agora? Vai, desarrumei o microfone. Mas a euforia dopaminérgica não é eterna, muito menos isenta de efeitos colaterais. Naturalmente, com o resultado... Mas a euforia dopaminérgica não é eterna, muito menos isenta de efeitos colaterais. Naturalmente, o resultado do uso indiscriminado dessas drogas chegou. Entre os sintomas estão o comprometimento da fala, da concentração e da memória. Entre as consequências estão o aumento da amônia no sangue, causando danos hepáticos, rabdomiálise, que é uma degeneração muscular que libera toxinas e pode levar à falência renal, o aumento da pressão sanguínea em cerca de 25%, levando a hipertensão crônica e infarto, somado também a dores abdominais e distúrbios intestinais crônicos que inclusive incomodavam bastante o Führer. Começaram a se multiplicar casos de infarto, hipertensão, esgotamento nervoso e psicose. Hitler também não estava bem. No dia 20 de julho de 1944, por volta do meio-dia, a Toca do Lobo, que é o principal quartel-general nazista, foi alvejado por um forte bombardeio. Entorpecido por drogas, Hitler mal percebeu o que estava acontecendo. O médico Theodor Morell logo foi chamado para atender o Führer, que tinha estilhaços pelo corpo, queimaduras nas pernas e ouvidos sangrando. Extasiado, ele nem sentia os ferimentos. Com os dois tímpanos estourados, o Führer só falava na próxima reunião com Mussolini. Quando o efeito das drogas passou, as dores vieram à tona. Fisicamente, Hitler dava a impressão de ter envelhecido uma década. Aos 55 anos, ele se transformara num senhor de idade, curvado e sem qualquer força. Na tentativa de curar seus ouvidos, um otorrino introduziu a cocaína no cardápio do ditador. A substância, que também age promovendo a circulação de dopamina no cérebro, era chamada de droga degenerativa judaica pelos nazistas. Mas o Führer gostou mesmo assim, e entre 22 de julho e 7 de outubro de 44, ele recebeu por meio de um pincel em seu nariz mais de 50 doses. Hitler reagiu e sua megalomania decolou. Mesmo com o exército enfraquecido, ele não abria a mão de invadir o fronte ocidental. Na segunda metade de 1944, seus soldados, acuados, haviam perdido Paris e batido em retirada da Grécia e da União Soviética. Em vez de estimular ataques, agora a metanfetamina servia como combustível para as fugas. O Führer se tornara um dependente químico, sempre querendo drogas mais pesadas. Foi então que passou a usar uma mistura de cocaína com morfina, um coquetel que hoje é conhecido como Speedball. Nas últimas semanas de 1944, tremadeiras e espasmos se tornaram frequentes para Hitler. Insônia, prisão de ventre, dores intestinais também haviam voltado. E em 16 de abril de 1945, o último reduto de Hitler começava a desmoronar. Os
Os aliados atacavam Berlim incessantemente, mas o Führer ainda teve tempo de celebrar os seus 56 anos. Os estoques do médico Theodor Morell acabaram e, consequentemente, ele foi demitido, porque uma vez que ele não tinha medicamentos, ele não servia para nada. Em suas últimas reuniões, Hitler estava descompensado. Ele esbravejava, gesticulava sem parar, procurando traidores por todo lado. Sem chance de virar o jogo, ele recorria à química uma última vez. Distribuiu cápsulas de cianeto de potássio, um veneno letal aos mais próximos. Entre eles a família de Goebbels, incluindo a esposa e seus 6 filhos. Também oficializou seu casamento com Eva Braun, a amante 19 anos mais jovem. No jantar de celebração foi servido espaguete com molho de tomate e de sobremesa cianeto de hidrogênio, outro veneno letal. Ansioso, Hitler não esperou nem o efeito da droga. Se matou com um tiro na cabeça. Hitler finalmente estava livre de seus vícios. E ainda mais, o mundo estava livre dele. Se você assistiu esse vídeo até o final, muito obrigado. Eu espero que você tenha adorado todo o conteúdo que a gente trouxe para você. E eu peço encarecidamente que você se inscreva, que você nos siga, que você siga as nossas redes sociais que estão aqui embaixo, que você também ative o sininho. Muito obrigado por toda a atenção. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.